Olá, olá, meus queridos amigos, familiares, todos que estão aí presentes, visitantes. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua atenção. Hoje quero falar de um assunto que é de extrema importância, que é a questão do perigo da língua, do que a gente fala, né? O poder, entre aspas, das palavras, né? Do que falamos. E aí a Bíblia nos adverte, nos orienta muito a esse respeito. E veja bem, desde dentro da nossa família, relacionamento entre pais e filhos, né? De educação, de aprendizado, de convivência, e até mesmo nas nossas integrações sociais, né? Em escola, onde quer que nós nos comuniquemos e nos relacionemos. Temos que ter cuidado com o que falamos. A sinceridade é algo positivo, precisamos ser sinceros, autênticos, espontâneos, verdadeiros, porém, é necessário que o ser humano tenha controle com a língua, do que fala, como fala, porque tem um grande peso no campo espiritual, eu posso assim dizer. Porque, por exemplo, como diz a palavra, né? Pode abençoar ou amaldiçoar. Uma palavra de vida pode tirar uma pessoa das trevas para a luz. Uma palavra de morte, de humilhação, de desprezo, pesada mesmo, negativa, pode levar uma pessoa lá para baixo. Se ela está para baixo, vai ficar lá para baixo, se ela não tiver com uma consistência muito sólida de comunhão com Cristo, ela vai ser abatida e realmente mal influenciada, e vai pesar dentro dela aquilo, né? Aquilo que ficou dentro. Não podemos absorver quando alguém profere a nós palavras de maldição, de morte, de vingança. Nós não podemos guardar dentro do nosso coração, porque isso é muito sério. E o principal, principalmente, eu digo, pais e filhos, é necessário ter muito cuidado, principalmente a mãe para os filhos, o pai para com os filhos, o que está falando, porque dependendo de como e o que a pessoa fala para o seu filho, direciona para o seu filho, ou você está abençoando, ou você está amaldiçoando. Isso desde o ventre, desde criança, em todo o desenvolver, né, para chegar na idade adulta. Então, é uma responsabilidade extrema, particularmente os pais. Gente, olha, tem muitas pessoas aí que foram maltratadas por pais, né? Verbalmente, eu digo, dizendo assim, você é uma peste, você não presta para nada. E a pessoa absorveu, desculpa, isto, e a pessoa foi desenvolvendo, crescendo, e quando chegou na fase adulta da vida, não conseguiu nada, e realmente aquilo ficou impregnado dentro do espírito dela. Ou seja, se uma pessoa está passando por uma situação dessa, não deve aceitar, jamais, nem que seja de pai, de mãe, de ninguém, uma palavra que te amaldiçoe. Por mais que tenha defeitos ou qualidades, filhos, né? Os pais não devem nunca, nunca amaldiçoar. Pelo contrário, abençoar. Os pais têm o dever de educar, de corrigir. No ponto de vista cristão, dentro da palavra, né? Tem que ter muita, como diz, muito equilíbrio espiritual, emocional, né? Não é fácil, né? Porque sabemos que tem as fases de adolescência e tal. Mas, infelizmente, gente, tem pais que não têm preparo psicológico, emocional, espiritual para serem pais. Porque facilmente se estressa, fica nervoso, fica com uma carga e passa para os filhos e vai falando um monte de besteira, às vezes sem perceber, vai amaldiçoando os filhos. E a criança é delicada, o adolescente também, né, é delicado. Aí
É muito fácil de guardar, aí vai guardando, guardando, mas não pode deixar isso dominar e não pode deixar aceitar, por quê? Aí depois, dependendo, né, da pessoa, a pessoa vai gastar tempos e tempos em psicólogos, psiquiatras e etc, 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 para tentar se libertar desses traumas, das mal palavras proferidas, maldições, por exemplo. Porque realmente, né, a palavra tem poder no campo espiritual, no sentido, até mesmo vemos pelo começo da criação em Gênesis, né? Deus diz: haja luz e houve luz, haja céus e houve céus. Deus, o poder da palavra de Deus fez com que tudo fosse feito, né? Dentro aí da crença cristã do Evangelho, né? De Gênesis. Então, veja bem a responsabilidade que é a gente abençoar alguém e amaldiçoar alguém. Portanto, se no momento assim de, como diz, de crise nervosa ou de nervosismo, né, de estresse cotidiano ou alguma coisa assim, a pessoa se sente muito pesada e sentir vontade de amaldiçoar, seja o seu filho, seja uma outra pessoa, respira fundo e vai orar. Vai pedir ao Senhor misericórdia, perdão. É isso que temos que fazer, porque o ser humano é delicado, né? Existe dentro de nós, na verdade, luz e trevas, mas aí é na questão de a gente, na medida que a gente vai buscando a comunhão com Deus, que Deus vai iluminando o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito. Aí vai florescendo nos nossos atos, né? Nas nossas atitudes, na maneira de falar, o que falar. É por isso que assim percebemos se a pessoa é uma pessoa cheia da comunhão com Deus ou não. Se ela esbanja luz, se ela esbanja palavras de graça, é porque percebe-se que ela está tendo uma comunhão com a luz de Deus, com a presença de Deus. Mas quando a pessoa é carregada de mágoa, ódio, sentimentos maléficos, profere palavras horríveis e até mesmo, infelizmente, amaldiçoa pessoas. Às vezes até mesmo seus próprios filhos, familiares, amigos, pessoas, né, no seu convívio. E isso, vamos dizer, espiritualmente falando, pode ser considerado uma doença espiritual. Houve um momento, na época de Paulo, que a igreja, né, estava passando por este momento, por um momento assim, o desenfreio da língua, do falar sem sensibilidade de comunhão com Deus, falar muita besteira, muita besteira. Ou seja, maldições, ou vinganças, ou palavras de torpeza, várias palavras assim que não convêm e não produz frutos bons, não produz graça. Então, por isso é necessário buscar ao Senhor de todo o coração, orar, refletir na palavra, se policiar, porque isso é uma carga. Amaldiçoar os outros com palavras horríveis é uma carga muito pesada, espiritual. E depois a pessoa ainda colhe os frutos. Se a outra pessoa sofrer por causa das suas más palavras, tomara a Deus que a pessoa não guarde isso e vai trabalhando isso de não guardar para não mal influenciar na sua vida. Mas temos que guardar palavras de vida, palavras de levante, de restauração. Eu convido vocês a refletir comigo. Tiago fala muito sobre isso, gente. Tiago, porque foi uma carta que Tiago escreveu, né? Uma correção, foi de Tiago que escreveu, né? É uma epístola de Tiago, correção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, quer dizer, eles estavam dispersos, assim, no sentido, distraídos, né? Falando, não importa o quê. E vamos lá. Tiago 3, versos 9 e 10. Tiago 3, versos 9 e 10. Te convido a meditar comigo. 8, 9 e 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear.
está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Portanto, assim, se uma pessoa, aqui entendi o seguinte, se uma pessoa, ela é declarada que ela ama a Deus, ama Jesus Cristo, ou seja, ela ama a palavra, a orientação de Deus. Então, não é possível que da boca dela saia trevas e luz ao mesmo tempo. Não é possível que saia da sua boca, como diz aqui, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, se você é de Deus, se você está cheio da comunhão com Deus, a gente não vai abrir a boca para falar maldições. A gente abre a boca para falar bênçãos. Às vezes, quando é da direção de Deus, exortações, orientações, de acordo com a palavra. Mas maldição não convém falar. Nem a pessoa sendo cristã ou não cristã. Dependente. É peso. É o campo espiritual que move. A palavra, ela move um campo espiritual. Às vezes a pessoa não tem noção disso. Tem mais também Tiago 3,6, que também fala sobre isso. Tiago 3,6. Tiago 3. 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como fogo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, aqui diz assim, incendiar no sentido espiritual, assim, de quanto mais uma pessoa, por exemplo, no campo da fofoca, quanto mais a pessoa fofoca, vai aumentando, aquilo vai incendiando, vai virando um bolo de fumaça, assim, que aí dá a confusão da contenda, na verdade? Por causa da falta do controle da língua, a falta de comunhão com Deus também, né? Principalmente. E o Tiago 1,26 também é interessante sobre isso. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se a gente, aqui fala religioso, mas se a gente é cristão, a gente tem que ter freio na língua. O freio na língua é algo muito importante, porque assim, se a gente for falar tudo que a gente pensa, dependendo se os seus pensamentos não estiver conectados com os ensinamentos de Deus, com as orientações de Deus, com a preocupação do evangelho, de imitar, ser um imitador de Jesus, né? Nós que temos Jesus como nosso Senhor Salvador, nosso único ídolo, nosso único herói, nós somos, assim, imitadores de Cristo, né? É claro que não somos perfeitos, nos esforçamos, mas eu quero até dar aqui um exemplo prático. Só quero ler, antes disso, Mateus 12:34, que também fala sobre isso, sobre a questão da língua. Mateus 12:34, isso mesmo. Mateus 12:34. Mateus 12:34. 33 também, né, para entender melhor. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom,
Ou fazer a árvore má, eu sou fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, vamos ficar aqui no 34. Então, a boca, ela profere do que está dentro do seu coração. Se o seu coração está cheio de vida, de restauração, de graça, dos frutos do Espírito de Deus, vai sair palavras abundantes de graça, de vida, de luz, de levante, de revigor, de força. Mas, se o coração estiver carregado de ódio, mágoa, inveja, sentimentos maléficos, sentimentos vazios, infrutíferos, que não dá bons frutos, aí vai sair besteira, aí vai sair maldições, desejos de vingança, ofensas muito duras, e enfim, humilhações, humilhar as pessoas. Então, é necessário um equilíbrio. Isso é muito importante. Eu só quero terminar aqui dando uns exemplos, muito, que a consequência, são só exemplos, que as consequências foram tristes para a pessoa, para o ser humano. Eu vou dar só dois exemplos, gente. Vou dar exemplo de uma pessoa famosa, famosa no meu ponto de vista como cristã, assim, famosa, mas do lado mal, né? Para quem é cristão vai concordar comigo. E o outro exemplo é de uma pessoa comum mesmo, né? Esse primeiro exemplo, vou te dizer, Albert Pike, alguns já conhecem, talvez tenha já ouvido falar, que foi o pai da maçonaria, satanismo, né? Ele, gente, uma vez eu li, achei impressionante, que na infância ele escutava direto da sua mãe que ele era diabo, ou filho do diabo, não me lembro direito exatamente, mas uma coisa assim, que ele não prestava, que ele era filho do diabo, que ele era diabo. E veja bem, quando criança, ele ouviu isso desde criança, a idade tenra, delicada, da infância. Isso foi sendo impregnado dentro dele, eu acredito, nesse exemplo, né? Na meu modo de interpretação. Como eu vejo, espiritualmente falando, de acordo com a palavra do Evangelho de Deus. Então, o que ele se tornou, vamos dizer assim, por assim dizer, que todos sabem, né? Que ele escreveu livros exaltando o diabo, exaltando o satanismo. Olha, talvez tenha pessoas que não vão concordar, porque alguns acham que a maçonaria não tem nada a ver com servir ao diabo, mas aí já entra, assim, coisas muito profundas que eu não quero entrar em questão agora, eu só quero falar do exemplo da língua mesmo, essa parte da língua. Então, imagine se fosse diferente, se esta mãe tivesse, desde a tenra idade dessa pessoa, abençoado essa pessoa, dizendo que ela era uma bênção na sua tenra infância, que é um filho de Deus, abençoado, iluminado por Deus, por Jesus. Imagine que, logicamente, essa pessoa, acredito eu, que não teria escolhido seguir o diabo, exaltar o diabo, né? Esse é um exemplo, gente, na minha interpretação enquanto cristã, certo? Com todo o meu respeito. E o outro exemplo que eu vou dar para você, assim, em questão, exemplo prático mesmo dessa questão, poder da língua, é uma pessoa, assim, um exemplo, assim, que não seguiu as ofensas da mãe, a palavra pesada da mãe. Eu não conheci muito bem, mas deu para concluir mais ou menos. Teve uma vez, escutei uma história, assim, que eu fiquei impressionada, que foi assim: olha, uma crente, essa mãe foi uma crente cristã que não teve sabedoria, que não estava com comunhão com Deus. É um exemplo a não ser seguido, a atitude que ela teve. Ela ofendeu a filha dela e ficou com muita raiva da filha dela,
porque ela mandou a filha dela ler a Bíblia, a filha dela não quis ler a Bíblia. Ok. Mas, aí sabe o que ela fez? Ela deu uma surra indescritível na filha dela. Esse daí é um exemplo, gente. Eu ouvi falar essa história, não conhecia as pessoas e nada, só ouvi falar. Isso daí. Aí eu fiquei muito chocada. Aí até mesmo essa pessoa que me contou quis dizer assim, se for para ser cristão, crente, assim, prefiro não ser então. A pessoa queria dizer, por isso que ela contou esse exemplo, né? Porque a pessoa sabia que eu era cristã e às vezes eu gostava de falar sobre coisas de Deus, né? E ela, tipo, talvez falou essa história por provocação para dizer, isso é ser crente cristão. Aí a gente vê, né? Entre aspas, como fala, queima o filme, né? Quem serve a Deus verdadeiramente, o evangelho puro, jamais ia fazer isso com seu filho, sua filha. Se o filho e a filha mandou ler a Bíblia e não quis ler, você não pode obrigar, e muito menos se vingar com violência, ou verbal ou não, ou física, não pode. Isso não provém de Deus, não é a orientação de Deus. A orientação é orar, é abençoar esse filho, essa filha, dizer, você não quer ler agora, Deus te abençoe, um dia de livre e espontânea vontade, com fé em Deus, você vai querer, ou simplesmente ficar em silêncio e orar por este filho, né? Seria um exemplo correto. Aí eu não sei, não quero imaginar o que ela falou, se ela proferiu palavras horríveis para a filha e expulsou, o pior de tudo. Não sei se ela expulsou, não sei o que aconteceu, mas a pessoa, a filha, né, decidiu sair de casa, fugir de casa. Eu não sei detalhes exatamente, mas eu acredito que essa pessoa não guardou, com certeza teve uma certa mágoa. Eu espero em Deus que essa pessoa tenha se recuperado dessa mágoa, né? Não conhecia, mas só de ouvir falar me sensibilizei com a história e fiquei pensando, realmente, isso daí, até comentei para minha colega, comentou isso daí não é servir a Deus, isso daí não é ser cristão, crente de verdade, não. Crente até o diabo é, eu gosto de falar cristão, aquele que é o servo de Deus, filho de Deus, né? Se a pessoa se declara verdadeiramente um filho de Deus, ele é cheio de luz, de amor, de sabedoria. E esse não foi um ato de sabedoria. Tanto é que muitos pais, cristão ou não, alguns, não têm estrutura e simplesmente fala absurdos para os filhos, e mesmo na tenridade, assim, é como se fosse uma tortura emocional. Não pode. Não pode isso, gente, porque Deus não se agrada. Porque se a gente pode abençoar uma pessoa com as palavras, por que amaldiçoar? Por que amaldiçoar? Isso traz frutos horríveis. Horríveis. E se a pessoa não tiver estrutura para se recuperar depois, é muito triste. Pessoalmente falando, enquanto cristã, eu acredito que Jesus Cristo é a água da vida, o evangelho puro, simples, puro. Ele recupera, sim, ajuda a recuperar de traumas. Traumas até mesmo de ofensas recebidas desde a infância, desde criança até se tornar adulto, etc, etc. Tratamentos psicológicos também ajudam, e particularmente enquanto filha de Deus, eu acredito realmente que o evangelho, Jesus Cristo tem o poder de curar corações traumatizados, magoados, ofendidos desde crianças, por causa de palavras mal proferidas, muitas vezes pelos próprios pais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Escreva aí nos comentários o que você achou dessa reflexão. Então, o que aprendemos, o que refletimos, é necessário encher o nosso coração da comunhão com Deus, com Jesus, com os frutos do Espírito de Deus, o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, que é também é o sentido do domínio próprio, né? É Gálatas 5, né? Eu não separei aqui, mas é Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito.
E os espíritos de Deus também, né? Espírito de conhecimento, de fortaleza, de inteligência, espírito de temor de Deus. Nós precisamos nos revestir, alimentar o nosso espírito, corpo, alma e mente com a presença de Deus, com a comunhão com Deus, para da nossa boca saírem palavras de vida para nós e para os outros também, né? Os nossos familiares, em primeiro lugar, né? Que as pessoas de convívio e colegas, integração social e tal, onde quer que nós vamos, haja uma luz. E essa luz é sentida até mesmo nas nossas palavras proferidas, né? Palavras de vida, de luz, de levante, de restauração. E aí se sente, essa sim é uma pessoa que tem uma comunhão com o Senhor, que a gente vê e sente uma luz que não vem do ser humano, mas vem lá no coração de Deus, do coração de Jesus Cristo. Então é isso, gente, a reflexão de hoje. Eu agradeço pela sua participação no sentido de ter parado para escutar essa reflexão. Muito obrigada, Deus abençoe a cada um de nós. E se você sentir no seu coração de compartilhar essa reflexão, compartilhe, vai estar me ajudando. Não esqueça de clicar o seu joinha, porque o joinha é um registro de que você está gostando e você está apoiando esse trabalho e vai ajudar a divulgar os vídeos, tá? E você que ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Tchau, tchau.